Bom, pessoal, sou Vinícius, professor de Física aqui do Cristino Cabral, da Escola de Bauru, e a gente vai falar sobre Física termodinâmica. Então, a termodinâmica tem essa definição, tá? A definição dela, basicamente, para resumir, para traduzir o que está escrito aqui, ela é o estudo das formas de transformação da energia, sendo que a primeira forma de energia a ser transformada vai ser calor, por isso termo, ok? Eu tirei a definição aqui do dicionário de Oxford, ok? Bom, aqui tem uma figura para representar essas formas de transformação, tá? É só uma ilustração, a referência está nesse trabalho aqui. Bom, aqui a gente vai relembrar o que é o calor, né? O que é o calor? Qual que é a forma de energia? O que essa energia interfere no ambiente? Então, ela vai interferir na forma com que as moléculas se agitam. E para isso a gente vai fazer essa simulação. Bom, agora que vocês já viram, relembraram e retomamos esse conteúdo que o calor como forma de energia propicia a agitação das moléculas, a gente vai relembrar lá um conteúdo lá do primeiro ano de Física e de Química que fala sobre as transformações de energia. Vocês já devem ter ouvido aquela frase famosa, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso vem dessa fonte chamada transformação de energia, conservação da energia, como ela vai se transformando. E para isso, essa simulação vai nos ajudar bastante. Bom, agora que a gente já reviu essa forma de transformação de energia pelo simulador, vamos continuar aqui para relembrar o site, né, esse simulador, ele foi elaborado pela Universidade de Boulder, no Colorado, nos Estados Unidos, e a gente pode, é livre o acesso para todas as pessoas, tá? Então podem acessar à vontade, podem fazer outros testes, relembrar outras ações. Bom, então vamos resumir essa parte, né? O calor é uma forma de energia, essa forma de energia, ela pode ser inserida ela pode aumentar dentro de um sistema ou pode diminuir dentro de sistema. O sistema pode receber calor e, portanto, sua quantidade de calor vai aumentar, ou o calor, ele pode diminuir, ele pode perder calor para o ambiente ou por alguma forma externa, certo? E o calor, como a gente acabou de ver, ele é a energia que agita as moléculas. E isso é uma relação proporcional, ou seja, se eu aumento o calor de um sistema, eu aumento a agitação das moléculas desse sistema. Se eu diminuo, eu vou diminuir a agitação. E isso a gente relembra lá de matemática, que esses dois fenômenos, a quantidade de calor e a agitação das moléculas, portanto, elas vão ser matematicamente diretamente proporcionais. Isso é muito bom a gente relembrar, tá? Bom, a agitação das moléculas, ela vai promover a dilatação ou a contração do sistema. Como assim? Se eu aumento o calor, aumento a agitação, diretamente proporcional, e, portanto, o sistema precisa de mais espaço, mais tamanho. Ele vai ele vai dilatar o seu tamanho inicial, tá? Se eu diminuo o calor, eu diminuo o grau de agitação das moléculas e, portanto, eu contraio o sistema. Novamente, são relações totalmente diretamente proporcionais, ok? Bom, mas eu acabei de citar a palavra tamanho, né? Isso não é a termologia correta. A termologia correta seria variar o seu volume. Se eu dilato o sistema, eu aumento o volume. Se eu contraio o sistema, eu diminuo o volume. Bom, se eu estou realizando uma modificação no volume do sistema, eu estou automaticamente alterando a força, eu estou gerando força sobre esse sistema. Então, se eu estou aumentando, por exemplo, o tamanho de um balão, as paredes de um balão podem estar empurrando alguma coisa. E se eu estou contraindo o balão, as paredes do balão vão estar contraindo o sistema interno. Ou seja, ele vai estar gerando força. E é justamente essa força que a engenharia aproveitou para criar o que a gente chama de trabalho. Em outras formas, de uma forma resumida, o calor vai passar por essas etapas até ele se transformar energeticamente em um trabalho. E isso deu origem ao que a gente tem como um sistema termodinâmico. O calor passando por etapas até se transformar em trabalho. Se esse sistema não tiver perda nenhuma, se não houver perda no sistema,
um sistema idealizado, a gente tem aqui que a variação interna do sistema vai ser igual o calor que esse sistema tem, a quantidade de calor que esse sistema tem, que está sendo perdido em forma de trabalho. Isso é a fórmula que, no passado, né, no que a gente chama de engenharia, foi utilizada para começar a construir as máquinas durante a Revolução Industrial. Bom, foi com essa quantidade de calor, por exemplo, eu posso fazer um gás se transformar, sei lá, expandir o seu volume, de tal modo que ele empurra uma parede de um pistão. E isso vai gerar, por exemplo, o trabalho para empurrar uma locomotiva. Tá? E foi aqui que a gente começou a ter a engenharia das máquinas durante a Revolução Industrial. Bom, essa regra, essa lei, essa fórmula é chamada como primeira lei da termodinâmica, onde o sistema se conserva, transformando a quantidade de calor em trabalho. Bom, aqui é importante a gente fazer uma brincadeira matemática, tá? Voltando lá para o primeiro ano, para a gente relembrar do primeiro ano, a gente sabe que o trabalho de um sistema vai ser sempre o movimento que esse sistema tem, vezes a direção que a força está sendo aplicada. No caso de um sistema fechado, de um recipiente, por exemplo, um balão, ele se mexe como? Ou inflando ou contraindo o seu tamanho. Então, ele pode aumentar o seu volume ou diminuir o seu volume. E a força vai ser aplicada nas paredes desse balão. Então, ele vai ser aplicado na forma de pressão. Vamos relembrar. Pressão é uma força aplicada sobre uma determinada área. Então, a força com que o gás, por exemplo, do balão, empurra a área da parede do balão, vai gerar pressão sobre o balão. Dessa forma, a gente pode retraduzir que o trabalho é a variação do volume vezes a pressão que esse volume gera, que esse sistema gera dentro do sistema fechado. E aí, se a gente olhar aqui, ó, a jogadinha matemática está exatamente aqui. Eu tenho trabalho aqui e tenho trabalho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a letra tal do trabalho pela sua equação de transformação. E aí eu tenho uma nova forma de apresentar a lei da termodinâmica. Isso aqui é muito importante para a gente resolver exercícios, aplicar algum sistema, e aí a gente vai perceber que agora a gente tem aqui três grandezas de fenômenos diferentes interligados. A gente tem o calor, a gente tem o volume e a gente vai ter a pressão interligadas numa mesma equação. E para isso, a gente vai fazer um contexto histórico para a gente começar a relembrar. Antes disso, vou finalizar dizendo o que são aquelas grandezas, né? Então, aqui é a energia interna de um sistema. Todo sistema tem uma energia interna, tá? E aqui vai ser a variação, como que ela vai variar. A gente tem o tal, que vai ser o trabalho, e a gente tem o Q, que é a quantidade de calor, que a gente já acabou de ver nas primeiras aulas que a gente teve de física, ok? Todas elas são calculadas em Joule, tá? Que é a forma de energia, mais básica de energia. É importante salientar aqui para nós que no mundo da biologia, da química, a gente pode transformar Joule em caloria. E por isso que a termodinâmica também influencia nas relações que a gente tem, por exemplo, biológicas, por exemplo, do nosso corpo, ok? Bom, contextualizando história. Richard Townley e Henry Power, para o pessoal que sabe melhor inglês, talvez eu tenha falado ou soletrado ou dito o nome deles de uma forma errada, mas eles eram cientistas, inventores amadores, ok? Que eles começaram a observar essa relação, eles queriam construir máquinas aleatórias pensando nessa relação de pressão e volume. Basicamente, eles criaram a seguinte situação, eles queriam levantar entulho da construção civil, tá? E aí, para levantar esse entulho sem fazer muita força, eles colocaram um colchão de ar, digamos assim, como se fosse um colchão de ar, e inflaram o colchão. Quando eles inflaram o colchão, eles empurraram, né? Eles geraram força no entulho. Ou seja, eles empurraram o entulho e levantaram o entulho com mais facilidade, ok? Isso é utilizado, por exemplo, pelos bombeiros. Os bombeiros utilizam muito isso para levantar casas que estão sob pressão para cair, etc. Vários casos desse tipo.
Mas eles fizeram isso totalmente de modo amador. Robert Boyle foi o cientista que pegou essas ideias e pôs a metodologia científica, ou seja, ele observou, ele levantou hipóteses, ele testou as hipóteses e ele chegou a uma conclusão. E a ideia dele era testar exatamente o ar. Eles tinham muito essa relação com o ar no século XVII, para entender que o ar era a substância da vida e etc. Então, Robert Boyle começou a estudar o ar e aí ele, junto, concomitantemente com um outro cientista francês chamado Edme Mariotti, chegaram na seguinte conclusão. Se eu tiver uma quantidade de gás, uma porção de gás, tá? E esse gás for considerado um gás ideal, isso é importante porque nem todo gás é ideal, mas a gente vai falar disso mais à frente, se a gente conseguir fazer com que esse sistema se mantenha numa temperatura constante, ou seja, não tenha variação de calor, e aí a sua temperatura não mude, ou seja, nunca vai ficar mais quente ou mais frio, lembrando, quente e frio são sensações térmicas, mas é só para a gente entender com mais facilidade, a gente vai ter que o volume e a pressão vão se tornar grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando uma grandeza aumenta seu valor, a outra grandeza vai diminuir proporcionalmente. Aqui eu fiz um simulado para a gente ver. Então, se a pressão aumentar 2 vezes, ou seja, se ela dobrar de 2 para 4, o volume vai cair de 2 para 1, vai diminuir na sua metade. Se triplicar, o volume vai ser dividido por ser 1/3. E assim por diante, tá? Bom, aqui a gente vai ter uma figura para representar melhor esse sistema, tá? Essa figura foi tirada do site da NASA, tá? Totalmente aberto, o domínio é público. E aqui a gente observa, ó, que a gente adiciona massas, né? Conhecidas vulgarmente como pezinhos. Quando a gente adiciona o número de pezinhos aqui no sistema, eu estou gerando mais massa, certo? Massa vezes a aceleração da gravidade que está empurrando para baixo, vai formar a pressão no sistema. E essa pressão vai empurrar a tampa do sistema para baixo. Quando ele empurra esse sistema para baixo, ou seja, quando a pressão está aqui em cima, olha a figura, quando a pressão está aqui em cima, o volume vai começar a cair proporcionalmente, ó. Conforme a pressão dobra, o volume sai de 2 e vai aumentando, certo? Então, a gente tem a relação proporcional descrita aqui, ok? Pressão. Se a pressão dobra, o volume vai cair pela metade. Vai sempre dar um valor constante K. Vou provar para vocês. Olha só, 100 unidades por enquanto, só para a gente fazer um exercício matemático. Imagine que a pressão vale 1, não estou preocupado com as unidades, e o volume vale 2, ok? Então, pressão vezes volume, substitua a pressão pelo valor dela, 1, o volume pelo valor dela, 2. 1 vezes 2, 2. Vamos fazer essa relação. Eu vou dobrar a pressão, vou fazer a pressão dobrar o seu valor. Ela vai passar de 1 para 2, 1 vezes 2, ela passou para 2, ela dobrou. E, seguindo a regra, o volume vai cair pela sua metade, ou seja, vai ser 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Quando eu substituo na mesma lei P e V, 2 vezes 1, 2. Olha a constante se mantendo. Mesma coisa, vou dobrar de novo. Dobrei a pressão que agora vale 2. 2 vezes 2, 4. O volume cai pela sua metade. R$1 dividido para 2 pessoas, cada pessoa recebe uma moedinha de 50 centavos. Se eu substituir P e V, 4 moedinhas de 50 centavos, 4 vezes 50 centavos, R$2. Olha o 2 se mantendo aqui de novo, ok? Mesma coisa, ó. A pressão vale 4, dobrei, foi para 8. As moedinhas de 50 centavos agora caíram pela metade, 25 centavos. Se eu pegar e fizer essa relação, 8 moedinhas de 25 centavos, R$2. E sempre vai se mantendo 2, 2, 2. Então agora, ó, vamos fazer esse teste agora, ó. Pega aí, agora a gente sabe que a pressão está valendo 8 e que o nosso volume passou a valer 0,25. Pega e dobra a pressão, faz o 8 virar
dobrar ele e o seu 25 cair pela metade. Se vocês fizerem o teste, ao resolver a equação, substituindo o P e o V, pelos resultados que vocês acharam, vocês vão achar uma nova relação e ela vai continuar dando 2. 8 vezes 2, 16. 25 centavos aqui, dividido por 2. Aumenta uma casa, tá vendo? Aumenta a precisão do número, isso é importante a gente lembrar de matemática, certo? Aumenta mais uma casa, então fica 12 mais uma casa, 125. Se a gente pegar 16 e multiplicar pelo 125, a gente vai alcançar o mesmo valor 2. Testa numa calculadora, usa o seu celular aí que você vai ver que isso aí é verdadeiro. O volume vale 2. De novo, sem unidade, vamos só para testar a matemática, para a gente lembrar um pouco de cálculo. O volume vale 2, a temperatura vale 1. Substitui o volume e a temperatura na lei aqui, ó, 2 dividido por 1, 2. De novo, dobro o T. Eu vou dobrar a nossa temperatura, eu vou aquecer o sistema. O que vai acontecer? A lei obriga a dobrar o volume. O que vai acontecer? Dobrei o numerador, dobrei o denominador, 4 dividido por 2, 2. Testa de novo. 2 vezes 2 aqui na temperatura, 4. 4 vezes 2 aqui no volume, 8. Quando eu faço substituição, 2. Se eu fizer o teste de novo, obviamente, 2. Faz isso de novo vocês, ó. Pega agora a nossa temperatura, que agora vale 8, e a nossa pressão, que agora vale 16, dobra ambos, dobra o numerador e o denominador. Se você fizer o cálculo, vai ver que vai dar 2 de novo. Usa uma calculadora, faz o teste aí rapidinho. Você vai ver que 16 vezes 2, 32, 8 vezes 2, 16. Ao dividir ambos, chegamos a 2. Correto? Por fim, o Joseph Louis Gay-Lussac, ele era químico e físico francês, já no século XVIII, tá? Meados do século XVIII para o século XIX, catou as ideias do Boyle e do Mariotti e do Jacques, e aí eles pegaram e ele tentou juntar tudo isso numa ideia só. E o que ele vai relacionar agora? Ele vai relacionar as outras duas grandezas que faltam. Então, ó, quando eles pegaram e fizeram esse sistema, ele chegou nessa seguinte situação. Ele descobriu que se haver um sistema rígido, ou seja, no qual o volume não mexa, tá? Por exemplo, se a gente manter um galão de metal muito rígido, no qual o seu volume não aumente nem diminua. Se eu não tiver nenhum furo no sistema, por exemplo, para que eu não perca o gás, se eu aumento a temperatura, necessariamente eu vou ter um aumento na pressão interna do sistema. E isso é muito óbvio, tá? Se você aquecer um sistema muito velozmente, você vai ver esse sistema chegar a explodir. Por exemplo, explodir uma garrafa, tá? Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a sua pressão. E se eu tiver um sistema como esse, isso vai ser novamente diretamente proporcional. Para isso, a gente vai provar aqui por meio de uma simulação. Novamente, a simulação foi retirada do site do FET Colorado, né, da Universidade de Boulder, está tudo referenciado, o domínio é público, inclusive o Brasil tem acesso público a esse sistema. A relação é, se eu aumento a temperatura, eu gero um aumento na pressão interna, como a gente acabou de ver, e isso vai ser constante. Mais uma vez, a gente faz um testezinho matemático para sempre estar treinando a matemática. Se a pressão vale 2 e a temperatura vale 1, novamente, só para os cálculos, eu substituo P por 2 e T por 1, 2 dividido por 1, 2. Vamos fazer aquele teste de novo. Se eu dobro o denominador e dobro automaticamente o meu numerador, 4 dividido por 2, 2. Vou repetir. Dobrei, 8 dividido por 4, 2. Inclusive é bom lembrar que essas frações aqui, ó, são todas simplificáveis, né? Se eu simplifico essa, eu chego nessa, se eu simplifico nessa, eu chego nessa. É importante a gente lembrar de matemática, tá? 8 vezes 2, 16, 4 vezes 2, 8. Mais uma vez, testem aí para garantir que eu não estou falando nenhuma mentira. Agora a gente sabe que a nossa pressão está valendo 16, a nossa temperatura vale 8. Ao fazer o cálculo, vocês vão ver que se você dobrar o de cima e dobrar o de baixo, ou seja, dobrar o numerador e dobrar o denominador, vocês vão chegar no mesmo cálculo, 2. Testem aí, usa a calculadora.
16 vezes 2, 32. 8 vezes 2, 16. Chegamos a 2. Ok? Bom, agora que a gente provou, né, que a pressão e o volume vão gerar, se eles estiverem num gás ideal, qualquer variação de pressão altera o volume e gera uma constante. Se eu tiver num sistema ideal, qualquer variação na temperatura, eu altero o volume, dando sempre um valor constante. E quando eu altero a temperatura, eu aumento a pressão também num valor constante, eu chego nessa conclusão de que pressão vezes volume, todos eles dividido pela temperatura, vai me dar sempre um valor constante. Isso é muito importante para a gente, por exemplo, na indústria. Se a gente quiser calcular, por exemplo, como um sistema industrial está perdendo ou ganhando calor conforme aquecimento de máquinas. Por exemplo, na nossa região aqui, que mexe muito com álcool, isso é muito importante, porque o álcool gera vapor, etc. Então, isso é muito importante para a cadeia industrial, tá? Os carros utilizam isso demais no motor, eles precisam fazer esses cálculos no carro para descobrir se o motor vai aguentar uma determinada pressão conforme a sua velocidade, porque conforme o carro acelera, ele aumenta a temperatura. Se ele aumenta a temperatura interna, os gases internos se expandem. Se os gases internos se expandem, eles geram pressão no motor, então eles precisam calcular tudo isso. Isso é muito legal porque, bom, se a pressão inicial de um sistema gera um volume inicial do sistema e ele está numa temperatura inicial do sistema, qualquer uma dessas grandezas que eu alterar, altera as outras duas em consequência. Se eu altero a temperatura, eu altero a pressão e o volume. Se eu altero o volume, eu altero a pressão e a temperatura, como a gente viu nos simuladores. E isso é interessante porque qualquer cálculo vai gerar uma constante. Portanto, sempre vai se repetir o valor. E aí eu consigo criar essa regra. Uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial, ao ser alterado qualquer um dos sistemas, vai gerar uma pressão final, um volume final, uma temperatura final, mais os valores dessa expressão, um vezes o outro dividido por ele, pela temperatura, sempre gera um valor constante. Então, essa situação inicial vai ser constante a situação final. E essa relação é muito importante para a gente conseguir determinar, por exemplo, quanto de pressão um determinado maquinário resiste. Isso é muito interessante para a indústria, essa relação é muito importante para a indústria. Vamos relembrar um pouquinho de matemática e pensar um pouquinho de física também. A gente fez todos esses cálculos, né? A gente calculou tudo isso sem usar nenhuma unidade. É importante em física a gente falar das unidades. Então, a pressão, como eu já tinha falado, ela tem várias formas de unidade, né? Na indústria, a indústria utiliza muito torr e bar. Os carros utilizam, por exemplo, PSI. O sistema internacional vai utilizar Pascal, beleza? Mas aqui para nós, como forma de estudo científico, a gente vai fechar na atmosfera, tá? E eu já explico por que chama atmosfera. Isso não quer dizer que as outras formas não apareçam, tá? Dependendo de exercícios, dependendo dos trabalhos que vocês forem fazer, vai aparecer todas essas formas aqui e até outras, que eu não citei. Volume. O volume no sistema internacional, lembrando que SI significa sistema internacional, é metro cúbico, ok? Isso não quer dizer que a gente vai utilizar metro cúbico sempre, porque metro cúbico dá números muito quebrados quando a gente fala. E isso, no Brasil, principalmente, a gente transforma em litro, tá? O L de litro é minúsculo, eu coloquei em letra maiúsculo aqui para ficar bem claro para vocês que é litro. No fim, a temperatura. A gente sabe no Brasil que a gente utiliza a temperatura em graus Celsius, mas a gente já viu algumas aulas atrás que a temperatura absoluta é o Kelvin. Nunca fala em grau Kelvin, é Kelvin só, tá? Kelvin não tem grau. Ele é um sistema mais científico, então a gente vai utilizar, vamos aqui utilizar com mais frequência, a atmosfera para pressão, volume em litro e temperatura em Kelvin. Só relembrando, ó, lá do primeiro ano, uma força sendo aplicada a uma determinada área gera pressão. Lembra, pessoal? Força é Newton. A área é sempre dada em metro quadrado. A área de uma casa, a área de um terreno construído, certo? Então, o Newton aplicado no metro quadrado foi determinado como pressão, essa regra foi determinada pelo cientista Pascal. E aí ele recebe a unidade Pascal, tá? Por isso que ele está no sistema internacional. Bom,
Para aquelas três fórmulas, para aquelas três regras que os cientistas provaram, eles tinham uma condição que era constante. Não podia perder gás ou ganhar gás. Porque se você mexe na quantidade de gás do sistema, você está alterando o sistema em outra fórmula. Você está alterando a quantidade de moléculas. Se você insere gás no sistema, você adiciona moléculas ao sistema. E esse sistema já não é mais igual. Então, eu não consigo garantir proporcionalidade. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque se eu pegar a quantidade de gás e for analisar a quantidade de gás, que os nossos amigos químicos já nos mostraram lá no primeiro ano, que a gente pode calcular pelos pacotinhos, né? O que a gente chama de mols, como se fossem pacotes. Pensem nas moléculas como os grãozinhos de arroz. E o mol seria o pacote de arroz, para ficar mais fácil de fazer a transformação, para a gente mexer com números mais fáceis, para a gente calcular quantidades de substância, a gente usa mols. Se a gente usar esse sistema aqui, ó, quantidade de matéria em mol, é importante a gente falar aqui quando quantidade de matéria, a definição mais exata dela seria a massa, tá? A massa é mais referente à quantidade de matéria, se a gente fosse usar uma física mais básica. Mas aqui a gente vai utilizar como asterisco aqui, ó, por isso que tem esse asteriscozinho, o mol. Vamos usar atmosfera, litro, Kelvin e mol, e a gente vai relacionar esse sistema. Lembrando, pressão, volume e temperatura são relacionadas desde que a quantidade de gás nunca se altere. Se a gente relembrar, em condições comuns, se a gente fizer um teste, tá? O experimento foi esse, fazer um teste em condições normais de pressão e temperatura. O que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, o que seriam essas condições normais de temperatura e pressão? Uma temperatura comum, entre 0 e 30 graus, e uma pressão simples, como a pressão atmosférica, por isso ATM, tá? Atmosférica, a pressão que a gente tem da atmosfera sobre nós, por exemplo. É um sistema comum, não preciso de um maquinário muito violento para fazer isso. Se eu tiver nessas condições, e o meu gás for considerado um gás ideal, já vou falar o que significa um gás ideal, eu sei que se eu pegar um mol, um pacote de um gás qualquer, gás oxigênio, o que nós respiramos, o que serve para o nosso organismo, se a gente pegar um pacote, um mol do gás, e ele tiver numa temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, e uma pressão de 1 atmosfera, ele vai ocupar um volume de 22,4. Ele vai encher um galão de 22,4 litros, ok? Se eu pegar essa condição, ó, relembrando aqui, né, pessoal, ó, que 0 graus Celsius significa 273, tá? Essa é a condição. Temperatura de fusão do gelo, né, que é o 0 grau, e a pressão de 1 atmosfera. Se eu pegar esse sistema, pressão, volume, o número de mols, porque eu só posso ter um pacote, e dividir pela temperatura, 1 atmosfera vezes 22,4 litros, dividido aqui, ó, é um pacotinho só, tá? Eu só estou utilizando um pacote, vezes a temperatura de 273, 1 vezes 22,4, 22,4. 1 vezes 273, 273. 22,4 dividido por 273, testem aí, usem a calculadora. 0,082 atmosfera, litro, mol, Kelvin. E esse foi o teste para a gente determinar constante dos gases ideais. Sempre vai dar esse valor, pessoal. Nessas condições, sempre vai dar esse valor, ou seja, sempre vai dar o valor de 0,082, sempre vai dar o valor de uma constante, sempre é constante, certo? Gases ideais. P vezes V dividido por NT vai dar 0,82. Eu não vou mais escrever 0,82, já coloco a letrinha R, que é a nossa constante. Vamos relembrar de matemática? O NT aqui está no denominador. Quando a gente quer fazer uma equação de primeiro grau, a gente pega esse NT aqui, faz as transformações, e ele vai aparecer do outro lado aqui, ó. Correto? Só dá uma arrumadinha. O N eu vou colocar na frente aqui, só para ficar mais bonitinho. P vezes V é igual a nRT. Em outras palavras, a pressão vezes o volume é igual a quantidade de mols do sistema vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura que esse sistema está submetido. Isso aqui, pessoal, é a fórmula de Clapeyron.
mais conhecida por nós, muito utilizada em vestibular, muito utilizada em mercado técnico, na parte industrial, equação dos gases ideais. Vamos lá? Vamos testar um pouquinho? Vamos fazer um exercíciozinho aí rapidinho. É um exercício bem fácil, dá para vocês fazerem aí. A gente faz junto aqui com vocês. Vamos testar esse sistema. Ó, eu tenho aqui um cilindro, ok? Um galão, beleza? Esse galão tem uma tampa e dentro desse sistema tem gás, certo? Se eu pegar e fizer esse gás, se eu tentar pressionar a tampa com muita força, comprimindo o volume do sistema, então eu pressiono esse galão até ele sair do tamanho dele para a sua metade. Eu vou diminuir ele para metade do seu tamanho, para metade do seu volume. Qual vai ser o trabalho que vai ser realizado nesse gás? Qual vai ser o trabalho de compressão? Quanto de trabalho eu vou ter que gerar para fazer esse sistema encolher pela metade, certo? E, depois da gente calcular isso aqui, se eu sei que a variação interna foi de 10 joules, se a energia lá interna era de 10 joules, qual vai ser a quantidade de calor que esse sistema vai ter? Qual vai ser o calor que esse sistema vai ter? Então, basicamente, a gente vai ter que utilizar as fórmulas que a gente já viu. Vamos tentar relembrar lá. Tentem fazer aí. Usem a fórmula da quantidade, da primeira lei da termodinâmica. Utilizem ela que a gente vai chegar em algum lugar. Se vocês verem aqui, ó, então aqui a gente quer saber o trabalho desse sistema para encolher o sistema, para diminuir o volume desse sistema pela sua metade, e qual vai ser o calor que esse sistema vai ter. E aí a gente vai ficar prestando bastante atenção nos valores que a gente vai obter. E principalmente, pessoal, para a gente relembrar a matemática e também entender os fenômenos que acontecem aqui, quando vocês resolverem os cálculos, prestem atenção nos sinais dos valores. Os sinais são muito importantes nesse momento. Bom, vocês vão fazendo o exercício e a gente vai chegar lá. Vamos jogar na fórmula. O trabalho é a variação de volume vezes a pressão, certo? Então, se a gente relembrar, ó, a pressão era o volume era 1 metro cúbico. Ele cai pela metade. Variar alguma coisa significa o valor que ele tem no final menos o valor que ele tem no início. Então, variação de dinheiro. O dinheiro que eu tenho no final menos o dinheiro que eu tinha no começo da situação. Variação de temperatura. A temperatura que eu tinha no final menos a temperatura que eu tenho no começo. Isso é lei da física, pessoal. Isso serve para qualquer coisa. Qualquer variação, qualquer coisa que tiver esse delta na frente, ou seja, variação, vai ser o cálculo do sistema no final menos o sistema no começo. Certo? Vezes a pressão. Vamos lá. Relembrando aqui, ó. A pressão está aqui, ó. Foi dada. Ele aplicou 2,5 newtons por metro quadrado no sistema para poder encolher ele. Vamos ver que trabalho foi esse, então. Bom, se eu pegar e resolver a conta, ó, 1 menos meio, meio menos 1, perdão, meio menos 1, menos meio, certo? Menos meio, e é importante o sinal, pessoal. Vezes 2,5. Se a gente pega 2,5 e multiplica por 0,5, a gente tem 1,25. Só que aqui, ó, o sinal tem que se manter. Lembrem disso. Um fator negativo multiplicando um fator positivo vai gerar um produto no final negativo, ok? Guarda esse sinal, que esse sinal é muito importante. Então, o trabalho é um trabalho de menos 1,25 joules. Foi esse trabalho que o gás foi submetido para encolher o seu sistema. Vamos determinar quanto de calor isso gera. Olha só, joga na fórmula da lei, como eu disse, da lei da termodinâmica, da primeira lei da termodinâmica. Agora eu tenho o valor da temperatura e eu tenho a variação da energia inicial, como a gente viu no enunciado. 10 vai ser igual à quantidade de calor, que é o que a gente quer descobrir, menos o valor da temperatura. O valor do trabalho. E o trabalho é um trabalho negativo, lembra disso. Menos com menos, relembra da matemática? Mais, ok? 10 é igual à quantidade de calor mais 1,25. Esse 1,25 vai aparecer aqui do outro lado negativo, certo?
Lembra disso de equação. Quando a gente fala essa técnica de passa de um lado, passa para o outro, isso na verdade não é verdadeiro, tá? Na verdade tem outras operações, mas como técnica isso ajuda muito. Então como técnica é válido a gente falar de um número passar de um lado da equação, passar para o outro da equação. Passando esse lado aqui, o 1,25 para o outro lado, a gente vai ter R$10 menos R$1,25, com dinheiro sempre fica mais fácil da gente fazer o cálculo, R$8,75. Mas no nosso caso, 8,75 joules. Esse é o calor do sistema. E lembra que eu falei para vocês, ó, prestem bastante atenção nos valores. Por quê, ó? Bom, se um sistema recebe calor, a gente já sabe que ao receber calor, ele vai expandir, certo? Se ele expande, o gás interno realiza trabalho, ele empurra as paredes. E se ele realiza trabalho, a energia interna do sistema, aquele ΔU, vai aumentar. Isso é regra, isso é muito importante. E o inverso é válido, né? O oposto é válido. Se o sistema perde calor, se ele perde calor, o sistema contrai. Se o sistema contrai, ele recebe trabalho, certo? E ao receber trabalho, a energia interna diminui. Se a gente for definir isso, a gente vai conseguir definir valores positivos e negativos para fazer verificação do sistema. Então, ó, o ΔU vai ser positivo se a temperatura aumenta, porque se a temperatura aumentou, o calor aumentou. O ΔU é negativo, porque se ele perdeu o calor, a temperatura diminuiu. Então, o ΔU é negativo. E isso é válido para as outras regras. É só jogar na fórmula, testem aí. Quando vocês testarem os valores, coloquem valores positivos e negativos para o Q e para o trabalho, e vocês vão entender o que essas fórmulas estão dizendo. Isso é muito importante para a verificação dos exercícios de vocês, se um dia vocês forem resolver um trabalho, etc. E aqui, ó, eu peço um espaço para explicar o que é um gás ideal. Um gás ideal, ele se comporta de um jeito diferente, as suas moléculas se comportam de um jeito diferente. O que isso significa? Significa que as moléculas, basicamente, se a gente for definir fisicamente, seriam como se as moléculas fossem esferas extremamente rígidas que ficam espalhando pelo sistema. Isso, na verdade, é como se fosse esta sala, como se fosse esse ambiente cheio de bolinhas de gude, certo? E essas bolinhas estão se movimentando pelo ambiente, ok? Estão se movimentando aleatoriamente pelo ambiente com uma velocidade aleatória, ok? Elas não interagem entre elas. No mundo real e não ideal, isso não é verdadeiro, tá? As moléculas, elas acabam tendo interação eletrostática, interação de massa e várias outras, cuja mecânica quântica consegue explicar com melhor definição. Existem definições de mecânica clássica também para isso, mas para nós aqui do ensino médio, fica melhor a gente entender que o gás, ele funciona como se fossem esferas rígidas chacoalhando pelo ambiente. Lembrem, isso não é verdadeiro, o mundo real é diferente. Se eu deixar um sistema muito frio, muito frio, ou seja, com muito pouco calor, os gases acabam se comportando de um modo ideal. Mas isso é muito difícil de ser obtido. Mas para física, a gente primeiro modela do que é mais fácil e caminha para aquilo que é mais complexo. Por enquanto, a gente está tentando modelar nesse sistema. Então, para nós, por enquanto, o gás se comporta de forma ideal. Ok? Vamos fazer um último exercício aqui, ó. Vamos tentar entender quanto que tem de moléculas em um sistema, quantos mols, quantos pacotes de moléculas a gente tem de um gás em um sistema que está fixo numa pressão de 2 atmosferas, numa temperatura de 30 graus Celsius e num cilindro fechado de 20 litros. Lembrem, pessoal, para isso a gente vai usar a fórmula de Clapeyron. E a fórmula de Clapeyron utiliza a nossa constante dos gases ideais. A constante dos gases ideais é o R. E ele vai valer isso aqui para as unidades que a gente tem no sistema. Se vocês repararem bem, e é importante que vocês observem, a temperatura está em graus Celsius. E o nosso R está em Kelvin. Então a gente vai ter que relembrar lá das primeiras aulas do bimestre como é que a gente faz a transformação de Celsius para Kelvin. É muito fácil. Só relembrando,
façam a transformação, joguem na fórmula PV igual a nRT e resolvam o sistema. Aqui, pessoal, ó, PV igual a nRT. Vamos substituir as nossas grandezas, né? E tentar determinar o que falta para a gente. Então, a gente tem uma pressão de 2 atms, a gente tem um volume de 20 litros. O número de mols aqui, o N, é exatamente a quantidade de pacotes que a gente quer determinar. Quantos mols tem esse sistema? É o que o exercício está pedindo. Vamos tentar determinar isso. O R a gente substitui pelo que ele vale, 0,082 atmosferas litro mol Kelvin. E a temperatura, eu fiz a transformação aqui. Se você pegar 30 graus Celsius e somar 273 Kelvin, pessoal, a gente chega no valor em Kelvin, que é o valor, no caso, seria de 303, para ser exato. 303 graus, desculpa, nunca fale graus, 300 Kelvin, ok? Por que eu coloquei 300 aqui? Bom, eu coloquei 300 porque 300 é mais perto daquilo que a gente chama de ideal, tá? Mas se a gente fosse fazer o cálculo com exatidão matemática, seria 303. Entretanto, substituir 300 por 303, no final do cálculo não vai dar muita diferença. Lembrem-se, se a gente quiser utilizar uma temperatura CNTP em Kelvin, a temperatura CNTP em Kelvin é muito próximo do 300, por isso que eu utilizei o 300 aqui. Isso é um ferramental excelente para nós. Por exemplo, se vocês estiverem fazendo uma prova lá do Enem, lembre-se de prestar atenção no Enem. Agora, quando vocês chegarem perto do Enem, pensarem no Enem, o Enem é um jeito muito fácil de fazer a substituição. Falou CNTP, utiliza 300 Kelvin. Utilizou 300 Kelvin, facilita a conta para a gente, porque tem zeros, né? Menos, diminui a quantidade de erro. 2 atmosferas vezes 20 litros, dividido. Eu peguei, ó, o R e o T e passei aqui dividindo. 0,82 por 300. Olha uma outra tática matemática aqui, ó, isso é muito importante na matemática, ajuda a física, ajuda a química, ajuda a biologia, a gente tentar determinar as unidades finais, ó. A atmosfera aparece em cima e aparece embaixo. Matematicamente, a gente pode cortar elas, né? Pode anular uma com a outra. O mesmo vai fazer aqui, ó, litros com litros. Ok? Temperatura em Kelvin com temperatura em Kelvin. Com isso, eu já vou saber a unidade final do N, sem precisar ficar me relembrando o que é o N, como é que funciona. Sobrou só a unidade mol, portanto, o N vai ser dado em mol. Se eu resolver a conta, 2 vezes 20, 40, 0,082 vezes 300, faço esse cálculo, dividindo o numerador pelo denominador, eu chego aproximadamente a uma quantidade de mols de 1,63 mols. Ou seja, eu tenho um pacote inteiro mais 0,63%, digamos, de um novo pacote. Pensem em um pacote de arroz. É como se eu utilizasse um pacote inteiro de arroz mais 63% do outro pacote para fazer o nosso sistema, né? Nosso arroz no final. Ok? Bom, pessoal, só relembrando o formulário, rapidamente. Quais as fórmulas que a gente determinou, quais os cálculos que a gente determinou. A gente tem a primeira lei da termodinâmica, certo? Lembrando do trabalho, fazendo a substituição do trabalho aqui e aqui, a gente tem a fórmula da termodinâmica explícita aqui. Por fim, o sistema inicial vai se manter constante, independente da variação que a gente fizer, desde que seja ideal e não tenha perda nenhuma perda de gás ou ganho de gás, e a fórmula de Clapeyron. Essas são as fórmulas que a gente determinou nessa primeira parte da aula de termodinâmica. Tem algumas coisas que a gente precisa falar, por exemplo, a gente precisaria, numa próxima aula, teria uma próxima aula de entropia e por aí vai, mas isso são habilidades para frente, são habilidades que a gente vai aprender mais para frente, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrem de sempre estar estudando, lembrem de sempre estar olhando. Confiram os cálculos matemáticos, reconfiram os cálculos matemáticos, testem os cálculos matemáticos. É muito importante a gente relembrar das habilidades de matemática que a gente está testando. É muito importante a gente sempre observar se os cálculos estão sendo feitos. Refaça os exercícios mais de uma vez.
Eu sei que está difícil a situação de todo mundo, que é complicado, mas vamos lá, que vai dar tudo certo no final e a gente consegue chegar em algum lugar, ok? A termodinâmica é muito importante porque ela explica vários aspectos da vida. Ela explica, por exemplo, como o seu organismo ganha massa ou perde massa, tem várias formas de a gente aplicar a termodinâmica na nossa vida. Por mais que o projeto de vida de vocês seja um projeto que pareça que nunca vai utilizar física, vai acabar utilizando física e a termodinâmica é muito importante para isso. Ok? Espero que vocês tenham gostado e não deixem de observar no centro de mídias essas aulas que vão estar lá gravadas, reassistam quantas vezes for necessário, observem no YouTube, façam o que vocês precisam fazer aí, continuem estudando que tudo vai dar certo no final. Beijo, pessoal, até mais.